No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a escrava Isaura. Oi gente, aqui é a Kellen do blog Kellen Vasconcelos e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Escrava Isaura, que é um dos livros da leitura coletiva Veredas que eu tenho feito ao longo do ano, né? E já até postei resenha do Alienista aqui e tem mais livros que eu vou trazer nacionais para vocês. Antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas, tá bom? E ajuda o canal a crescer. Então vamos lá, eu não vi a primeira adaptação da novela, que é muito antiga, dos anos 80, né? E também não vi, eu vi poucos trechos da adaptação da novela da Record, que foi a última adaptação da Escrava Isaura. Então assim, eu vou focar no livro e depois eu vou comentar só algumas coisas que eu vi em relação às duas novelas, do que é coerente em relação à história ou não. Porque vocês podem ver que o livro é bem fininho. Essa edição é da editora Princess, que eu comprei. E a diagramação é muito boa, as páginas são amarelas, eu tive muita facilidade em ler. Se vocês estão ouvindo um sonzinho estranho no final, no fim do vídeo, é por causa disso aqui, ó. Por causa dessa gatinha, tá? Gatinha nova na casa. Aí ela tá, por enquanto, sendo mantida longe do meu outro gatinho, tá bom, gente? Então, miados, barulhos, a responsabilidade é dela, tá? Fala oi, Fifi. Oi! Então, esse pequeno momento gatinho, vamos continuar em relação ao livro. Então a edição ela é muito boa, muito boa, eu gostei bastante. E eu indico sim, se vocês queiram comprar essa versão, tá bom? Então, como eu ia dizendo, é uma novela, a história é muito direta, eu gostei muito da escrita do Bernardo Guimarães. Como é que começa a história? Começa com a Isaura no piano e o narrador descrevendo a fazenda, a casa e falando um pouco da Isaura. E aí entra a Malvina. A Malvina é a pessoa que casou com Leôncio, que é o único herdeiro do comendador. E aí ela fala que não gosta muito da música que ela tá cantando porque é sobre escravidão, só que essa música tem um sentimento mais profundo para Isaura. Inclusive ao longo do livro essa música é citada outras vezes. Então essa música é bem importante para falar sobre a escravidão. Então ela meio que proíbe a Isaura de continuar cantando essa música porque ela é muito triste. Então nesse contexto da história, o comendador mesmo foi para a corte, ele deixou toda a fortuna e tudo para o Leôncio, que é o único herdeiro dele. E ele já está casado há pouco tempo com a Malvina, e a Malvina se afeiçoou muito a Isaura. A mãe do Leôncio já faleceu na história também, e como a Malvina conheceu a mãe do Leôncio um pouco antes de falecer, então ela viu tanto que a mãe do Leôncio queria libertar a Isaura, que ela criou Isaura desde bebê como uma filha. Então o intuito dela era preparar ela como uma moça da corte, depois libertar ela com um valor de dote, com um valor para que ela pudesse se sustentar, né, e tudo mais. Então tem essa cena e depois o Leôncio e o irmão da Malvina chegam. E acontece algumas situações dentro da casa que o próprio Henrique meio que se afeiçoou a Isaura. Na história do livro é como se a maioria dos homens que olhassem para a Isaura se apaixonassem por ela, entendem? Então tipo, ela é muito linda, ela é muito prendada, ela é muito educada. E aí ele já estava até se declarando para ela, e o Leôncio pega essa cena e, enfim, tem uma confusão familiar ali. O Henrique, que é o irmão da Malvina, não gosta e vai procurar a Malvina para, enfim, delatar o seu esposo, que estava meio que já tendo a intenção de traí-la com a Isaura. Então, nesse contexto, o Leôncio já estava perseguindo a Isaura. Então, assim, a gente já pega a história andando. O que é muito interessante do livro é que a cada personagem que vai aparecendo, o Bernardo faz uma pausa na história,
faz alguns parágrafos contando sobre esse personagem, de onde ele veio, quem ele é, quais são as suas intenções e tudo mais. Então você conhece muito bem os personagens, apesar do livro ser fino. Então, em poucas palavras, ele explica pra você tudo o que você precisa saber do personagem. E por causa dessa situação com o Henrique e tal, a Malvina acaba pegando uma cena que o Leôncio está meio que cortejando Isaura. E a Isaura sempre repelindo ele. Só que isso não tem muita relevância para Malvina, porque ela quer que ele liberte Isaura para acabar com toda aquela questão e o matrimônio dela voltar a ser feliz, né, dentro do que ela acha que é feliz, né? E aí começam as grandes confusões familiares. E o Leôncio sempre se esquiva. Eu não posso libertar ela porque é meu pai que tem que decidir sobre isso, ele tá na corte e eu tenho que falar com ele. Nesse contexto, chega uma carta para eles dizendo que o pai dele acabou de falecer, ou seja, ele é herdeiro de tudo. E o comendador faleceu, ele é herdeiro, então ele tem a palavra de libertar ou não, e ele não quer libertar o Isaura. E o interessante é que ao longo do livro fica muito claro que o Leôncio, ele não quer estuprar a Isaura, ele quer conquistar ela e que eles realmente venham a ter um relacionamento amoroso. Até é citado em algumas partes como se o amor que ele tem por Isaura fosse um amor louco. Então a perseguição em cima da Isaura fica muito maior, Malvina vira a cara para Isaura e acontece todo um contexto que o Leôncio começa a ameaçar Isaura de castigos mais firmes para que ela ceda a ele. Então em nenhum momento ele realmente vai para cima dela, querendo estuprar ela ou não. Ele sempre está tentando convencer ela de que ele é o melhor que ela pode ter e que ela deve agradar a ele. Entendem? Então ele não tem intenção nenhuma de libertar ela de forma alguma. Então quando esses castigos começam a ficar mais agravados, o pai de Isaura aparece, que é o Miguel, o ex-feitor da fazenda. Porque como é que é a história de Isaura? Isaura é filha de uma escrava da fazenda com o feitor. Então assim, ela nasceu escrava, né? Apesar dela ser branca e ter tido toda uma criação exemplar, ela é escrava. De luxo, mas é escrava. E aí o Miguel chega e propõe que eles fujam. Agora, no momento que não tem ninguém lá na casa, que o Leôncio foi olhar a fazenda. Então tem toda uma situação lá e eles conseguem fugir. E aí a história realmente vai começar com essa fuga, Leôncio atrás de Isaura, Isaura conhecendo outras pessoas em outras cidades, que é quando ela conhece o Álvaro, que vira o grande amor da vida dela, né? Então assim, contextualizando, ela nasceu e cresceu numa fazenda de café, né? Porque eu sei que nas novelas colocaram outros termos, mas no livro é uma fazenda de café que tem uma ala de tecelãs. Então, algumas das escravas são designadas para essa ala também. Então, além de produzir café, produz tecido também. E essa fazenda fica no município de Campos, no Rio de Janeiro. Aí ela foge daí e vai para Recife, em Pernambuco. Ela consegue chegar lá, só que não é o destino final deles. A intenção deles é que eles fiquem lá por um tempo, até eles conseguirem sair do país. Essa é a intenção deles. Mas é um livro, né, gente? Muita coisa acontece e não rola bem assim. Então eu tenho várias coisas interessantes para falar do livro. Tem toda essa questão, né, da escravidão, que é retratada aqui de uma forma muito clara. Álvaro é um abolicionista, ele é 10 vezes mais rico que Leôncio. Então, ele, assim que ele herdou toda a fortuna dos pais que faleceram, ele libertou os escravos e eles começaram a trabalhar para eles por arrendamento. Então, ele mudou toda a estrutura das fazendas dele, da fortuna dele. Então, ele é mais filósofo do que qualquer outra categoria que a gente possa colocar. E Álvaro se apaixona muito por Isaura, então ele faz várias declarações de amor, ele fala muito do amor dele para um amigo advogado. Então assim, a gente consegue sentir o tanto que ele ama ela. Mas uma coisa me incomodou muito ao longo do livro, não só as pessoas na fazenda da Isaura, as pessoas também por onde ela foi em Recife falavam que ela deveria ser livre por ela ser branca e ser bonita.
e prendada, e isso e aquilo, então ela tinha que ser livre. Então isso me incomodou, porque, nossa, não é por isso que ela deve ser livre, ela deve ser livre porque ela é um ser humano. E todos os outros devem ser livres também. Então, se a gente colocar nos pés, então é como se ela fosse muito mais especial que qualquer outro escravo, sendo que ela mesma nunca se viu dessa forma. Ela sempre se viu como uma escrava, não interessa a cor dela. Então, é muito legal ver a visão da Isaura sobre a escravidão. É o ponto mais interessante do livro, porque ela se vê igual às outras, não interessa a cor de pele, não interessa a educação, ela é escrava e acabou. Então, assim, a visão dos outros de sempre dizer, ela tem que receber a liberdade porque ela é bonita, isso me incomodou, mas eu entendo que é algo em relação à época. Era um período que ainda estava começando a questão abolicionista, então não tinha muitas pessoas a favor disso, a mão de obra braçal era de escravos, então você defender a abolição numa época dessa é complicado, nem todo mundo te leva a sério, porque tudo no Brasil era apoiado em cima da escravidão, né? Então, assim, eu entendo isso, mas, claro, me incomodou. E eu sei que muitas pessoas, não só eu, mas várias outras pessoas que lerem vão se incomodar por causa que isso é muito constante ao longo do livro. Outra coisa, Álvaro, tem uma cena que o Álvaro fala, justifica o amor dele pela escrava Isaura como o amor de Abraão com a Agar, sua escrava. Só que ele distorceu muito, não é essa a realidade. Você pegando a Bíblia e você lendo, qual é a história? Abraão se deitou com Agar porque a sua esposa Sara pediu para ele fazê-lo, já que ela não acreditava na promessa que Deus tinha dado para eles, que eles teriam um filho mesmo em idade avançada. Então ela estava cansada de esperar, então falou para ele se deitar com Agar e ter um filho. Entendem? Não há amor ali, nunca houve. Então Álvaro viajou demais na maionese e o escritor, nesse caso o Bernardo, ele viajou muito, não tem nada a ver. Então cortem isso e continuem lendo o livro, tá bom? Inclusive no livro retrata que o Leôncio, né, a fazenda de café, e que ele já estava começando a perder dinheiro. O café era o único que dava muito dinheiro, o algodão não dava tanto dinheiro, mas já estava entrando embaixo o café. Então isso é retratado no livro, tá? Essa mudança, porque a gente sabe que dentro do Brasil, na época, tinha várias produções que ganharam muita força e depois caíram. Cana-de-açúcar foi uma delas. Então, cana-de-açúcar, tinha uma época que a cana-de-açúcar era o auge da produção no Brasil e teve a queda, aí mudou de produção. Então, assim, aí no livro é retratado em relação ao começo do declínio do café, né, no Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre o final. O final do livro foi um pouco chocante para mim, porque ele é um romance, então ter um final daquele me surpreendeu. Aí eu fui comparar com os finais das adaptações, tanto dos anos 80 como essa mais recente. Essa mais recente viajou totalmente na maionese, mas eu entendo que hoje em dia a novela ela tem que abordar mais assuntos, ela tem que ser mais dramática para aprender e tal. Então eles mudaram muita coisa em relação ao final. Pelo que eu entendi, até a escravizaura foi no tribunal, acusada de um monte de coisa. Então, assim, em relação à verossimilidade, eu creio que a novela dos anos 80 é mais coerente. O final dela é bem coerente com o livro. Claro, tem alguns trechos que eles mudaram pra ficar mais completo e tal, porque é muito rápido o final. Mas o final dele é mais coerente. Então não vou dar spoilers, né, gente, dizer qual é o final, mas é uma leitura que eu gostei muito. Eu dou o selo Lotus, não dou a nota máxima, que é o selo cerejeira, porque teve esses trechos que eu comentei com vocês que me incomodaram muito. E sim, foi uma ótima leitura, eu indico vocês a lerem, é muito rápido, eu li em 3 dias, isso porque eu parei, senão eu teria lido em menos tempo. Dei algumas pausas, né, durante a leitura. Então é isso, gente, me contem nos comentários se vocês já leram esse livro, se já viram as novelas, se vocês gostam dessa história, tá? Me digam nos comentários. E tchauzinho, gente, até o próximo vídeo!